turma, vamos iniciar nossa aula de História, ainda falando sobre Revolução Russa. Nós paramos na aula anterior, quando a gente estava tratando sobre o governo provisório de Alexander Kerensky, certo? Mas o governo provisório da Revolução de Fevereiro, né, quando há o afastamento do czar do poder a partir de fevereiro de 1917, inicia então esse governo provisório de um moderado Alexander Kerensky, né? Ele toma até algumas medidas, a gente viu na aula anterior, algumas medidas que agradaram de certo modo os trabalhadores, né, os operários, o lado dos bolcheviques, mas uma medida especial não agradou, que foi tentar manter a Rússia na Primeira Guerra Mundial. Então, por essa insistência de manter a Rússia na Primeira Guerra Mundial, o governo provisório ele cai, e há outra revolução a partir de outubro do mesmo ano, de 1917, certo? Que é uma revolução bolchevique. Então, os bolcheviques eles chegam ao poder liderados por Lenin, né? E aí o lema do Lenin é justamente esse: a paz, terra e pão, e todo o poder aos sovietes, né? Paz justamente relacionando a retirada da Rússia da Primeira Guerra, terra relacionando a distribuição, terra e pão, né? A distribuição da riqueza que naquele momento estava concentrada nas mãos de uma elite ainda ligada, de certo modo, ao czar ou a burguesia, né? A elite industrial da Rússia, certo? Então, essa revolução bolchevique é uma revolução extremamente radical, que aí põe em prática as teorias marxistas do socialismo. Então, a primeira medida de Lenin no poder é tirar a Rússia da Primeira Guerra, certo? Outra medida extremamente chocante, porque em nenhuma outra revolução isso tinha acontecido, né? Foi justamente o confisco, ou seja, retirar as terras do czar e da igreja que era ligada ao czar. A gente falou sobre a igreja ortodoxa russa, certo? E isso preocupou inclusive o mundo inteiro, o mundo capitalista, porque o direito de propriedade é um dos princípios, dos pilares aí da sociedade capitalista. E aí os países capitalistas de imediato pensaram: se essa revolução ocorre por aqui, né, nós vamos perder os nossos privilégios, porque realmente, imagine só, isso ocorreu de forma radical, né? O povão, vamos dizer assim, lá na Rússia, invadiram as propriedades, né? E disseram: não, você mora numa mansão, você mora no seu castelo, você vai continuar morando aqui, mas o seu castelo tem 8 quartos, dá para morar 16 famílias aqui tranquilamente. Então imagine a situação, né? As terras do czar e as terras da igreja, um movimento até radical, né? Muitas igrejas foram queimadas, muitos clérigos, muitos membros da igreja foram mortos, certo? Durante esse processo revolucionário. Houve uma estatização da economia, ou seja, bancos, muitos deles privados, né? Indústrias e estrada de ferro, que é um dos pilares aí da economia russa. A Rússia tem, até hoje, é o país que tem a maior quilometragem, por ser um país extenso de estrada de ferro, né? Tudo isso cai nas mãos dos bolcheviques, do governo de Lenin, certo? Então a economia ela é estatizada, tudo fica na mão do Estado, né? E depois o Estado vai ser administrado pelo Partido Comunista, liderado por Lenin. Então não existia mais propriedade privada durante o processo revolucionário e durante o processo que se estendeu aí durante a União Soviética. Tudo passou a pertencer ao Estado. E igualdade entre homens e mulheres, né? A sociedade russa era uma sociedade extremamente machista, as mulheres tinham uma série de restrições. A partir da Revolução Bolchevique, as mulheres passaram a ter os mesmos direitos do que os homens. Esses são os principais pontos do governo de Lenin, né? Então, o principal deles a gente já viu quando estudou a Primeira Guerra Mundial, é o afastamento aqui da Rússia da Primeira Guerra, certo? Isso ocorre em 1917, mas vai ser ratificado, vai ser assinado através de um documento
só em fevereiro de 1918, ok? Então ocorreu tudo em 1917. Não é bom para a Rússia essa saída, estrategicamente falando, a Rússia perde alguns territórios para a Alemanha de imediato, mas como eu já tinha dito, já falei, era impossível a Rússia se manter numa guerra sem ter condições de dar suporte aos seus exércitos, certo? Então os seus exércitos estavam sendo enviados para morrer nos campos de batalha, porque não tinha como nem alimento tinha, muito menos armas, vestuários, roupas, certo? Tudo isso, e havia uma pressão interna devido às revoluções, às guerras civis que aconteceriam, que estavam prestes a acontecer na Rússia, ok? Então a opinião pública, a opinião popular exigia que a Rússia saísse da guerra, e assim Lenin fez. Por que Kerensky, Alexander Kerensky, talvez não tenha se mantido no poder? Por essa insistência. A história talvez tivesse sido diferente se o governo provisório não fosse provisório, tivesse perdurado, né? Talvez fosse um governo mais alinhado com o capitalismo e com a burguesia. O governo bolchevique, a gente já viu a diferença dos bolcheviques e dos mencheviques, né? O governo de Alexander Kerensky era mais um membro ligado aos mencheviques, mais algo ligado a um Estado capital que valorizasse a burguesia, que valorizasse o processo industrial naquele momento. O governo bolchevique era mais ligado a uma questão de estatização da economia, a uma questão social, a uma questão do marxismo mesmo, na ideia da revolução, da revolta proletária, né? Da revolta da classe dos trabalhadores. Então, esse lema, paz, terra e pão, resume muito isso. E todo o poder aos sovietes, né? Os sovietes eram justamente o conselho que foi criado já em 1900 depois do Domingo Sangrento, né? Em 1905, numa espécie de governo paralelo ali da Duma, certo? Uma espécie de parlamento que tinha sido fechado pelo czar, certo? Então os sovietes eram uma espécie de, foram os primeiros, vamos dizer assim, membros do partido bolchevique, depois os primeiros membros do Partido Comunista, né? Eram os líderes da classe trabalhadora antes da Revolução, antes de 1917. Então por isso essa frase, todo o poder aos sovietes, porque a maioria dos sovietes eram justamente membros bolcheviques, ok? Espero que tenha entendido aqui os principais fatos do governo de Lenin. Em 1918, ou seja, no ano seguinte, óbvio que a sociedade russa não iria aceitar isso aqui facilmente, né? Afinal, imagine você abdicar das suas riquezas, né? O dinheiro que tinha no banco passou a pertencer ao Estado. Principalmente quem perde com isso são os ricos da Rússia, os burgueses, os donos das fábricas, e as pessoas ainda ligadas ao czar, né? Lembrando que o czar tinha mais de 80% das terras da Rússia, né? Ele dizia que a Rússia era a fazenda dele. Então imagine só do dia para a noite isso ser tomado. Então obviamente que essas medidas geraram uma guerra civil. E aí essa guerra civil teve dois lados. Os brancos, que eram monarquistas. Monarquistas significa dizer que são os czaristas, certo? São as pessoas ligadas ao czar. O czar estava preso nesse momento, mas existia pessoas ligadas ao czar que ainda queriam a volta do sistema czarista, certo? E se aliaram aos mencheviques e os liberais. Quem eram esses liberais? Eram pessoas ligadas ao capital externo, francês e inglês, que lembram-se que haviam investido na industrialização e esperavam recuperar o seu investimento. Então os brancos receberam iniciativa financeira de fora, receberam dinheiro para se fortificar, para fortificar seu exército. Do lado dos vermelhos você tinha os bolcheviques. Qual a grande vantagem dos bolcheviques? É a luta popular. É a questão, é a estratégia de que é uma guerra que vai levar o povo ao poder. Isso, de certo modo, deu um ânimo, deu uma força maior, mesmo militarmente inferior, porque, eu repito, os brancos receberam financiamento externo, capitalista, né,
principalmente dos franceses e ingleses, para garantir os seus investimentos na industrialização recente da Rússia, mas os vermelhos eles tinham a força do povo, né? O chamado comunismo de guerra, a ideia de que o povo iria lutar pela sua liberdade, iria lutar pela sua fatia de poder, que nunca houve, né? Então os bolcheviques eles acabam vencendo a guerra, ou seja, os vermelhos vencem a guerra, só que após vencerem a guerra, Lenin ele é obrigado a enrijecer o governo, ou seja, endurecer, tomando medidas duras contra os seus opositores, na tentativa de dominar ali a situação. Então a gente tem esse curto período a partir da Revolução de Outubro de 1917, que é justamente um período em que o povo toma para si a riqueza do país, coisa que nunca tinha acontecido em nenhum país anteriormente. E aí depois a gente tem a Guerra Civil. Após a Guerra Civil, né, a Guerra Civil obviamente gera efeitos. Então, para evitar qualquer tentativa de restauração monárquica, né, o czar Nicolau II e sua família foram assassinados sem qualquer tipo de julgamento, foram fuzilados, certo? Em julho de 1918, durante a Guerra Civil, certo? A gente viu aí que a Guerra Civil vai de 1918 a 1921. O Exército Vermelho, criado por Trotsky, derrotou o Exército Branco, formado por nobres e burgueses, garantindo a permanência dos bolcheviques no poder. A revolução estava salva, mas a paralisação econômica era quase total. Por quê? Porque os brancos sendo derrotados, o que foi que fez o capital externo? Parou de investir na Rússia. O que foi que fez os donos das indústrias? Pararam de investir nas suas indústrias, certo? Resultado, a economia da Rússia acaba sendo entrando em crise, certo? Principalmente pelos efeitos de uma guerra civil e principalmente agora pela falta de investimentos que antes aconteciam. Então, para restaurar a confiança do governo, foi criada o NEP, né? O New Economy Politic, nova política econômica, ok? Então, o que é o NEP, a nova política econômica? Então, após a Guerra Civil, a Rússia se encontrava em uma situação econômica delicada. Lenin, então, tomou uma série de medidas permitindo a entrada de capital estrangeiro, óbvio que sob o controle do Estado russo. Essas medidas foram vistas como uma certa permissão capitalista na economia russa, certo? Então, não tinha como a Rússia continuar o seu desenvolvimento econômico sem o investimento estrangeiro. Então, o Partido Bolchevique, Lenin, ele faz um acordo com os capitalistas, franceses e ingleses principalmente, certo? Para que continuassem investindo e repartiriam o lucro, dessa vez com o governo socialista. É a grande crítica, o NEP, sobre o governo socialista, sobre o comunismo, né? De que o comunismo, na prática, ele não funcionaria. Ele precisaria de uma ajudinha do capitalismo, né? E foi isso que o NEP representou. Representou vamos dizer, uma permissão capitalista na economia russa. Então a gente pode afirmar categoricamente que de imediato a Rússia se tornou um país comunista? Não, porque o NEP fez com que capitalistas entrassem, investissem. Dessa vez eles não estavam investindo diretamente na indústria, investiam no governo, e o governo investia nas suas ações econômicas, também na indústria, e repartiam esse lucro com esses capitalistas internacionais, vamos dizer assim. Então foi isso que simbolizou o NEP, justamente essa permissão, essa questão de prova, viu gente? A permissão que foi o NEP, foi a permissão de entrada de investimentos internacionais, investimentos do exterior na Rússia, mesmo durante o governo socialista de Lenin. Ok? Vamos lá. Em 1922 nasce a União Soviética. A União Soviética, formada em 1922 após a Guerra Civil Russa, certo? Foi uma nação que existiu até 1991, quando foi dissolvida, chamada de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Na realidade é uma união de 15 países, por isso que tem esse nome, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Era uma nação socialista que surgiu como resultado direto da Revolução Russa de 1917. A formação da União Soviética foi resultado da consolidação do poder dos bolcheviques sobre o território do antigo Império Russo. Ok? Então
União Soviética nasce logo depois, em 1922. Em 1924, Lenin morre, né? No dia 21 de janeiro de 1924, morreu aos 53 anos o líder da Revolução Bolchevique, Vladimir Ulyanov, ou o Lenin. Né? O revolucionário já estava semi-paralisado devido a sucessivos acidentes vasculares e aos poucos foi obrigado a renunciar ao exercício do poder. Mas teve tempo de instalar a ditadura do proletariado, né? Ou seja, a revolução do proletariado, dessa vez a ditadura do proletariado, a divisão da riqueza entre os trabalhadores, né? E aí a gente tem algumas ressalvas nos nossos debates, a gente vai falar um pouco sobre isso. Após o triunfo da Revolução de Outubro, sua morte, devido a uma hemorragia generalizada, provocou intensa comoção popular. O funeral de Lenin foi assistido por 1 milhão de pessoas sob rigoroso inverno russo. Então Lenin, como eu já disse a vocês, foi o cara, né, da Revolução, foi o grande líder da Revolução, certo? Alguns da teoria da conspiração dizem que esse desgaste dele, essas sucessivas crises vasculares, né, que acabou definhando ele em vida. Aqui está a prova, né, de um homem que há poucos anos atrás, né, era o líder, que representava a força, representava o povo, estava à frente ali da revolução, participou de uma guerra civil, de repente ele perde as forças. Então existem pessoas adeptos da teoria da conspiração que dizem que ele estava sendo envenenado aí ao longo dos anos, e isso foi a causa da sua morte, né? Nada é provável, mas como a gente desconfia de tudo, né, que aconteceu na União Soviética, existia uma desinformação, foi chamado aí até de cortina de ferro, né, pelos países capitalistas, pelo Winston Churchill depois, porque ninguém sabia realmente o que acontecia na União Soviética. O corpo de Lenin, ele foi embalsamado, né, e está até hoje lá na Praça Vermelha, em Moscou, é um ponto de visitação, certo? Então tá lá o corpo. Em alguns momentos eles abrem aqui o mausoléu onde o Lenin está para visitação, as pessoas podem ver, porque ele acaba sendo um símbolo da Rússia, mesmo a União Soviética não existindo mais, a Rússia não sendo mais um país socialista, mas obviamente é um grande líder, é uma figura que representa muito, fala muito sobre os russos, né? E aí a gente tem aí o trio. Você tinha de início o Lenin, né, lá no Partido Operário Social Democrata Russo, e o Trotsky, que é esse aqui, né, Leon Trotsky. Então você tem Lenin e Trotsky, e você tem uma figura nova que surge aí como liderança do partido que vai ser fundado após a União Soviética, que é o Partido Comunista, que se destaca na Guerra Civil, certo? Um dos grandes líderes para que os vermelhos pudessem vencer a Guerra Civil foi esse cara aqui, que é Stalin, certo? Então você tem Lenin, Stalin e Trotsky como os três caras aí da Revolução Russa. E aí Stalin, ele tem um perfil mais agressivo do que Trotsky. Trotsky, ele era um cara mais ideólogo, né, a respeito, enquanto Stalin era um cara mais militar, ele era mais frio, né, inclusive tidos como das piores personalidades do século XX, um dos homens mais cruéis que já existiram na Terra, certo? Devido às suas medidas. Então, após a morte de Lenin, começa então a disputa pelo poder. Só que eles na realidade, eles discordavam a respeito de como a revolução, os traços da revolução deveriam seguir daquele momento em diante, após a morte de Lenin. Para Trotsky, a revolução deveria ser permanente, ou seja, eles deviam invadir outros países ou tentar fazer a revolução comunista em outros países. E Stalin achava que aquela revolução deveria se fortificar, vamos dizer, na Rússia, para depois poderia ser que eles ampliassem o comunismo para outros países. Na realidade, o que foi que aconteceu foi que Stalin meio que trai Trotsky, não só Trotsky, mas todos os outros líderes do Partido Comunista. A gente tem muito a falar sobre Stalin. Stalin era uma pessoa extremamente cruel. Ele fazia listas para serem pessoas para serem enviadas para os famosos gulags,
que eram os campos de concentração que ficavam na Sibéria. Sibéria é uma região da Rússia que tem temperaturas que chegam a 50 graus negativo. Então ele fazia essas listas para pessoas serem mortas. Então todos os inimigos, conta-se mais de 20 milhões de pessoas que foram assassinadas pelo governo de Stalin, a ditadura stalinista, certo? Em 1927, Trotsky ele é obrigado a fugir para o México. Mesmo assim, Stalin ainda manda agentes da polícia secreta russa para matar Stalin lá no México, porque para ele não ser uma ameaça ao seu poder, já que Stalin era um dos líderes talvez mais influente do que ele na Revolução Russa. Só que Stalin ele era maquiavélico, né? Stalin ele era uma figura estrategista e tomava qualquer medida para se manter no poder. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse vídeo. Por admirar suas habilidades organizacionais, o trabalho que Lenin delegou a Stalin foi um papel administrativo, o secretário-geral do Partido Comunista. Ninguém queria o trabalho de secretário-geral. Esse trabalho parecia ser muito tedioso. Enquanto Trotsky e Kamenev cuidavam da cena política, Stalin ficou confinado a trabalhos burocráticos. Ele ficou trabalhando nos bastidores, enquanto eles levavam toda a glória. Mas não demorou até ele perceber que, na verdade, o secretário-geral possuía a chave para o poder. Um secretário decidia quem compareceria a uma reunião, quem ficaria sabendo dela e o que estaria na agenda. A nova União Soviética era governada por um comitê. Quem controlava a agenda, controlava tudo. Gradualmente ele controlou reuniões. E ao controlar reuniões, ele pôde mandar seu pessoal a vários comitês. E se você colocasse uma maioria no comitê central, você se tornava o número 1. Enquanto Lenin e sua cúpula estavam distraídos com os problemas de se governar um país que fora devastado por anos e acabara de sair de uma guerra civil, Stalin construía sua base de poder e aguardava sua hora. Enquanto isso, ele planejava vingança contra os pedantes intelectuais que o desprezaram. Se você humilhasse de propósito o camarada Stalin, seus dias estavam contados. Disso não havia dúvida. Em 1924, Lenin, o líder incontestável da Revolução, morreu após sofrer um derrame. Stalin estava entre os líderes do partido carregando o caixão de Lenin para o seu local final de descanso. Mas uma pessoa importante não estava lá. Leon Trotsky. O secretário-geral não o convidou. Stalin mandou a data errada deliberadamente para evitar que Trotsky aparecesse no funeral. E como ele não apareceu, que leninista era esse que não aparecia numa hora dessas? Com Trotsky ausente, coube a Stalin realizar o discurso fúnebre. A ti, grande Lenin, devemos tudo o que temos. A ti, grande Lenin, nos devotamos. A ti, sempre a ti, grande Lenin. Uma forma de dizer, sou seu herdeiro. O plano de Stalin funcionou. Apesar de oficialmente ser apenas o secretário-geral, ele tinha apoiadores o bastante posicionados para ajudar a estabelecê-lo como herdeiro de Lenin. Agora, ele podia se voltar contra os seus rivais. Primeiro, Leon Trotsky. Se livrar de Trotsky era um processo refinado e demorado, elaborado a seu bel prazer. Foi sugerido a Trotsky que ele não tinha lugar na capital. Ele foi arrastado, chutando e gritando, para o trem. Trotsky foi forçado a fugir para o exterior, acabando no México. Eventualmente, Stalin enviou um assassino para eliminá-lo.
Durante a celebração de seu 50º aniversário, 5 anos após a morte de Lenin, Stalin estava firmemente no comando. Apesar de manter o humilde título de secretário-geral, ele era, em essência, o líder da União Soviética. Mas mesmo após uma década de governo comunista, o país permanecia desesperadamente atrasado. Stalin decidiu que ele precisava de uma dose de seu implacável remédio marxista. A primeira área a tratar era a agricultura. Stalin estava convencido de que o camponês russo era improdutivo e podia ser substituído por tratores. Isso levou ao primeiro dos atos verdadeiramente homicidas de Stalin. Em dezembro de 1929, ele lançou os camponeses mais pobres contra os fazendeiros donos de terra, chamado de kulaks. Todos os inimigos de classe precisavam ser exterminados. A ordem que Stalin deu para a eliminação dos kulaks como uma classe foi a primeira ordem legal de um Estado pelo assassinato em massa de seus cidadãos. Não passavam de ratos e precisavam ser exterminados. Eram vermes. Ok, tem muito pra gente falar sobre Stalin. Rapidamente aqui as características, né, do governo dele, né? Então, o governo dele dura de 1929, é uma ditadura, né? Depois eu vou dizer a vocês como é que ele morreu. Stalin assumiu o poder, estabeleceu uma ditadura que duraria até 1953 com sua morte de causas naturais. Então você tinha as características da ditadura stalinista: o Partido Único, que era o Partido Comunista, a opressão às nacionalidades, ou seja, os russos oprimiam os outros países membros da União Soviética, né, através da força, burocratização do Estado, ou seja, nada acontecia sem que o Partido Comunista soubesse, né? Proibição das liberdades de imprensa, por exemplo, ou seja, uma característica de uma ditadura, uma das ditaduras mais cruéis e sanguinárias do mundo, vale salientar, e torturas e mortes, certo? A gente, devido ao tempo, a gente vai falando sobre isso em outros momentos. Tchau, tchau, valeu!